Nessa semana, o Senhor tem me falado a respeito do calendário, né, judaico, lembrando que aqui não somos, né, eu não sou judaizante, mas esse calendário ele é bem pertinente para aplicação, né, neste sábado dos sonhos. Então, durante a semana, eu estive estudando a respeito, né, do mês de Tammuz. Tammuz, né, ele era um deus que era cultuado ali, né, principalmente no deserto, na caminhada do povo até a entrada da terra prometida. Então, é como se fosse o bezerro de ouro, a idolatria, né? Quando Moisés subiu ao monte, que ficou sob o cuidado de Arão, o povo montou um bezerro de ouro. E é um tempo de se atentar, né, para as coisas do alto e andar por fé. Né? Eu creio que é um mês que não tem tantos sonhos e visões. Amém? Diferente de agosto e setembro, né? Dos meses adiante. É um mês da gente ouvir o Espírito da verdade. Então eu coloquei aí a foto, né? O texto, a partir do verso 14 para a gente estar meditando. Amém? Então aqui diz a palavra: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Vamos aqui parar um pouquinho e vamos aqui analisar, né, a palavra. Amém? Aplicar para a vida sentimental, que de fato não é fácil. Amém? Até interpretar o texto, é só o Espírito Santo para dar discernimento. Quando a gente fala no contexto espiritual de entrada e porta, se refere, né, à nossa vida, ao nosso coração, né? E bem sabemos, né, que o norte representa Jerusalém, né? Representa ministrações da palavra de Deus, Bíblia, maná. Então ali se encontrava algumas mulheres, né, chorando por Tammuz. Então, Tammuz, como eu disse no início, né, ele aqui está escrito também na minha Bíblia, ele é um ídolo do paganismo, um deus da Babilônia, né, um marido, certo? Que ele morria, que está dizendo que morria supostamente, né, no verão e retornava à vida na primavera. A visão de Ezequiel ocorreu em setembro, quando a terra da Palestina estava tão seca que as mulheres pranteavam por alívio e fertilidade para ela. Então, e eu digo, em espírito, que tem mulheres nesses dias, não sei nesse campo, mas o Senhor revela, que tem chorado por Tammuz. Igual a visão que a Silvia trouxe, né, do famoso Luciano. Tem mulheres chorando por um marido que não é de fato o seu verdadeiro marido, porque de fato o nosso verdadeiro marido é o Criador dos céus e da terra. Então muitos, né, no mundo, né, até dentro da igreja, buscam idolatrar aquilo que desagrada a Deus, idolatram a vida sentimental. E nós aprendemos, né, que a idolatria na vida sentimental, ela tem a ver também com flerte ou desejar ou paquerar aquilo que não lhe pertence, né? Mulher, por exemplo, que está, né, querendo, né, lançar um cupido, né? No mundo fala isso, mas eu tô falando de forma, né, que dá para entender. Lançar um cupido, né, para algum rapaz da igreja, né, ou cobiçar, né, desejar, aquele rapaz tem uma boa aparência, né, queria conversar com ele e tal. Então tudo isso é uma forma de idolatria. Por quê?
A Sulamita, Cantares 3, ela desejou a quem ama a sua alma, né? Ela buscou, né, na noite a quem ama a alma dela, porque a idolatria desfoca, né, da verdadeira adoração. Então, Tammuz é um Deus que traz a incredulidade. Ele fere de cegueira. Por isso que temos que consagrar os nossos olhos, né, durante todos os dias praticamente, né, de julho. É tempo de consagração dos nossos olhos, porque os homens aqui, verso 16, não é que eu li? Eles estavam olhando para o quê? Para o sol. Eles estavam adorando o Deus Sol. E isso acontece na maçonaria, né? Tem algumas igrejas, seitas, que eles adoram o Deus Sol. Os membros nem sabem, mas adoram o Deus Sol. Então, o Deus Sol ali, né, esses deuses da terra, traz algum tipo de benefício, né, temporário, né, porque tem pessoas que buscam, né, em horóscopo, em cartomante, buscam esses recursos para prever o futuro, para prever o que vai ser na vida sentimental, amorosa. Porque muitas vezes a igreja, ela de fato, né, não tem esse conhecimento bíblico de Cantares. Só que elas estão buscando roubo, né? Elas estão buscando a ira de Deus, verdadeiramente a ira de Deus. Então, no templo aqui, né, voltando aqui ao contexto, essas mulheres estavam ali assentadas, né? Assentadas fala de prostração. Então, Deus nos chama para nos posicionar hoje na guerra. Então, hoje é dia de se posicionar, é dia de posicionar e disciplinar, andar pelo quê? Pela fé, não por vista. Acordar nas madrugadas e profetizar o seu encontro preparado por Deus. Amém? Glória a Deus. E tudo isso, né, essa adoração, e elas choravam, representa o paganismo, né? Lembrando também do contexto de Mateus, que as mulheres que não vigiaram, né, a sua lamparina, né, elas não entraram nas bodas, né, com Cristo. Então, a adoração a Tammuz leva a riscar o nosso nome, né, no livro da vida, porque nós não podemos fazer na vida sentimental um outro marido. Então, Márcia, o que seria um outro marido? Né? Você, igual eu falei, né? Buscar a sedução. A serpente, ela enganou Eva pelo espírito da sedução, né? A sedução tem a ver com recursos, né, da terra, que é beleza, que é status, né? É uma roupa que chama a atenção de um rapaz da igreja, por exemplo, que eu creio que a maioria aqui congrega, né? Tentar pegar o telefone, tudo isso são estratégias de sedução, é fazer pela força do braço, porque Deus nos deu uma ordem, esperar nele, profetizar, consagrar. E quando a gente foge da direção de Deus, a gente tende a pecar, né? A gente tende a ficar chorando. Só que Deus não nos chamou para isso, não nos chamou para entristecer, mas nos chamou para alegrar. O alegrar tem a ver com profetizar, se posicionar, não dormir na guerra. Davi, ele pecou com Batseba na primavera. Ainda estamos o quê? Na primavera, porque depois da primavera vem o quê? O verão, né? Os reis, eles saíam para a guerra na primavera. Não pode dormir na primavera. Amém? Glória a Deus. E eu digo no Espírito. E levou-me, verso 16, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e que estava à entrada do templo. Olha para você ver, recentemente no canal eu postei a respeito, né, da Esther, eu postei da rainha Esther, que ela entra, o quê? Ela vai ali conversar com o rei Assuero, e fazer uma petição, certo? E ela entrou pela porta da frente, né? O príncipe também é somente pela porta da frente. Porta da frente fala de acessos, né? A áreas vitais da nossa vida.
né? Áreas vitais são essenciais, certo? Porque se a gente não cuida da nossa a vitalidade, né? Dizendo-se assim, acaba morrendo. Pode entrar doenças, né? Pode entrar muitas coisas aí. Então não é qualquer porta, certo? O coração, né? Existem doenças inumeráveis da alma. Então é necessário consagrar nossa mente, o nosso coração, a porta de entrada que Cristo, né, habita. Então estava entre o pórtico e o altar. Então esses homens, né, ali, eles estavam virados, né, adorando o quê? Um falso Deus, né, um Deus pagão, certo? Olha que diz o verso 18, o Senhor: pelo que também eu procederei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Certo? Então, o Senhor nos chama para o quê? Rejeitar o espírito de Jezabel, o espírito de Tamuz, nesse dia. Amém? Orar concernente a isso. Senhor, eu rejeito o espírito de Tamuz. Eu rejeito, Senhor, que meus olhos não adorem o sol, não adorem as coisas da terra. Porque o sol é um elemento usado na maçonaria, né? É um deus, na verdade, é algo que é criado por Deus, mas é usado na maçonaria para conseguir coisas da terra, né? Conseguir dinheiro, poder, fama, certo? Só que Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para nos prostrar a Ele, e apenas Ele ser o nosso marido. Quando profetizamos no campo que entre o nosso amado e nosso jardim, é o que? É aquele que virá com a mente de Cristo consagrada, mas vindo do Senhor. Não aquilo que vamos buscar com o nosso método, porque de fato não existe em nós aquilo que só vem de Deus. Assim, eu digo que nós não temos autoridade, né? Nós temos autoridade para profetizar, mas não podemos fazer o encontro. Só Deus pode criar o cenário, só Deus pode materializar. Amém? E essas mulheres ali, elas estavam o quê? Tristes. E o que acontece? A tristeza, ela é o contrário de alegria. A tristeza, ela adia a sua bênção, a sua promessa. Porque a alegria, ela faz o quê? Ela faz você receber a promessa. É diferente. O Senhor quer que a gente se alegre. Ande pela fé neste mês. Escreva as cartas. A importância de escrever as cartas é primordial, porque quando você está agradecendo pela vida de casada, você já está recebendo, tomando posse daquilo que Deus preparou. E a gratidão também acelera o quê? O processo, a vinda do seu Boaz. Amém? Glória a Deus. Aqui eu quero ler aqui na minha Bíblia a respeito dessa adoração, né? No verso 16. Por ficarem de pé com as costas voltadas para o santuário, eles estavam deliberadamente rejeitando a Deus em favor de algum tipo de adoração ao sol. Olha para você ver como é que o inimigo ele é astuto, né? Então, aqui eles ficaram de pé. Quando a gente se humilha diante da presença de Deus, muitas vezes não conseguimos ficar de pé, mas caímos de joelhos. Amém? E o Senhor quer que a gente se prostre a Ele. Aceite e se alegre com o processo, porque nem todas as mulheres terão a oportunidade de viver o encontro preparado por Deus, porque Ele te escolheu. Nem todos foram escolhidos aqui, amém? Foram escolhidas para serem preparadas e ter a mente de Cristo.
O Senhor quer que você mantenha a aliança com Ele neste mês. Amém? Neste mês. Depois vocês meditem lá. Eu vou ler brevemente Êxodo, já estou com a Bíblia aberta. Êxodo 32. Vamos lá, Êxodo 32. Êxodo 32 vai falar, não vou ler porque não vai dar tempo, mas vai falar do bezerro de ouro. Então eles começaram a adorar um ídolo, fazer ídolos. E como é um tempo suscetível, né, que pessoas fazem ídolos, né? Porque o Senhor, ele tá ali, né? Ele deu as leis, né, para o povo seguir, e o povo foi obstinado. Amém? O povo foi obstinado e continuou ali, né, com a rebeldia, que traz a ira de Deus. Então, muitas mulheres, né, se encontram assim, chorando, mas nem sabem que estão em rebelião com Deus. Não sabem que estão fazendo um marido para si. Deus não quer que nós façamos um outro marido. Ele quer que a gente se volte para Ele, porque Ele é o nosso marido. Está lá em Oséias 2, né? Verso 7. Fazer oração, né? Que não se vá atrás de outros baalins, mas voltar-se para Deus. Amém? Então deixo aqui essa palavra. Deus abençoe.